Hoje, dia 17 de agosto, nós teremos vários jogos: Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Francês. E eu vou trazer algumas análises e alguns palpites para os jogos que vão acontecer hoje. Além disso, vamos analisar os resultados que tivemos nos jogos de ontem. Começando pelos jogos de ontem, nosso palpite do jogo do Barcelona, onde a gente teve sucesso. Realmente o Barcelona ganhou, né? Teve um domínio do jogo e mais de 3 gols na partida, né? Tivemos 3 gols na partida, inclusive, né? Então tivemos sucesso aqui. O segundo palpite, que foi o jogo do Manchester City, era um palpite semelhante ao jogo do Barcelona, onde o Manchester City teve o domínio total aí da partida, uma partida com 4 gols, inclusive, né? E a gente teve sucesso aqui também. Outro palpite nosso, né, que foi uma combinada, onde nós tínhamos o Bayern de Munique para levantar o título, eles conseguiram, sim, efetivamente, ganhar, né, a taça. Tínhamos Fenerbahçe o empate, foi um jogo de 0-0, então aqui também a gente teve sucesso. E nós pegamos também Tottenham ou empate, e o Tottenham ganhou de 3-0, então aqui a gente também teve sucesso. Três que conseguimos acertar: a do Barcelona, a do Manchester City e a combinada com o Bayern de Munique, Tottenham e Fenerbahçe. A última do dia, que seria a de jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fez a parte dele, né? Tínhamos pego o Fluminense o empate, eles ganharam o Fortaleza. E o Corinthians, nós tínhamos pego ambas marcam não, e acabou que saíram gols para os dois lados, né? Só que nós não acertamos. De modo geral, de 4 palpites, nós acertamos 3, então fomos lucrativos no dia de ontem. Já para o dia de hoje, eu estou postando o vídeo um pouco tarde, então eu não vou me estender muito. Eu ia pegar uma. Inclusive, até fiz uma entrada no jogo do Chelsea, mas não vou poder deixá-la aqui. Mas para os outros jogos vamos conseguir. Primeiro jogo, PSG em Nantes, né? Aqui acredito que não vai ter muito segredo, tá? O que que acontece? O PSG domina muito a Liga Francesa, realmente é um time assim muito, muito forte comparado a todos os demais times que existem ali no campeonato. Vamos pegar um histórico recente aqui do Nantes. Ele fez alguns amistosos recentemente, onde ele perdeu 3 contra times um pouquinho melhores e apenas ganhou aqui um jogo de amistoso. E quando a gente pega os jogos que ocorreram aí do ano passado da Liga Francesa, os jogos dele em casa, ele produz um pouco mais, né? Mas ainda assim não chega a ser nada muito vistoso. Enquanto o PSG, né? A gente pegar os últimos jogos aqui, nós temos. Aqui foram jogos do Mundial de Clubes, né? Ele perdeu apenas a final para o Chelsea. Jogos da Ligue 1, onde ele ano passado foi muito forte, realmente ganhou aí o campeonato com uma boa vantagem. E aqui nós temos que realmente eles, jogando fora de casa, ainda conseguem produzir muito, né? Então a gente vê que o PSG é uma dominância, tem realmente uma dominância muito grande no campeonato. Fora que o estilo de jogo do Luiz Henrique, né? Ele gosta muito de ter a posse de bola, gosta de atacar bastante. Vamos pegar um pouco das formações, né? O PSG ele não teve muitas alterações, no sentido de contratações novas, apenas o Donnarumma que está saindo, né? Eles contrataram um goleiro novo, o Cavalier. Então aqui acredito que essa escalação aqui é apenas o Donnarumma, ele não gosta de não jogar. De resto, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, Fabian Ruiz, a própria parte da zaga ali com o Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, acredito que todos vão jogar. Geralmente, o primeiro jogo do campeonato, os times gostam de sair bem, né, para agradar a torcida, para já começar com moral. Sem enrolar muito, aqui meu palpite é vitória do PSG, mais de um gol na partida e mais de 5,5 finalizações do PSG no primeiro tempo. Para o segundo jogo do dia, aqui a gente já vai começar com combinadas, tá? Vamos pegar aqui o Atlético de Madrid, fazendo uma análise rápida. Os últimos amistosos, se a gente pegar, nós tivemos do espanhol principalmente, né? Ele ganhou 3, empatou 2, né? Ganhou 4, inclusive, empatou 2. E os últimos jogos aí da La Liga, ele teve uma vitória no último jogo e depois 3 derrotas. O Atlético de Madrid, né? Ele teve apenas 2 amistosos,
onde ele ganhou um e perdeu o outro, mas ele jogou aí o Super Mundial, né? No grupo do Botafogo, foi um grupo bem difícil. Ano passado, o Atlético de Madrid ficou em terceiro lugar na La Liga, ficando atrás apenas de Barcelona, que foi o campeão, e o Real Madrid, que ficou em segundo lugar. Histórico do espanhol em casa, a gente vê algumas vitórias, algumas boas vitórias, né? Porém, a gente vê aqui no meio de 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto a gente pega o Atlético de Madrid fora de casa, né? Nos últimos jogos, vamos tentar desconsiderar um pouco aqui os jogos do Super Mundial, né? Porque realmente não foi muito bem em casa, né? A gente vê uma, duas, três, quatro vitórias, né? E ficou alternando aí também numa série de empates e derrotas, né? Principalmente aqui jogos contra o Real Madrid, contra o Barcelona, né? Então não foram jogos fáceis, né? Foram jogos bem difíceis. Quando a gente vem para as escalações, né? A gente vê que o time do Atlético de Madrid, eu até procurando na imprensa exterior, né? Lá de fora, ele não vem com grandes baixas, ele está com o time bem saudável. Acredito que vai vir aí com a formação titular deles, com Julián Álvares, Thiago Almada, Simeone, o próprio Griezmann, né, às vezes ele entra, começa nos titulares, às vezes ele começa no banco, joga o segundo tempo. Então acredito que o Atlético de Madrid vem sim com um time bem forte. Sem muito enrolar aqui, eu pegaria Atlético de Madrid no handicap 0-0 ou Atlético de Madrid empate a nulo. Vai ser uma combinada de 3 jogos. O próximo jogo é o jogo do Santos. Aqui também, analisando rapidamente, o que que a gente vai ver? Jogos em casa, jogos na Vila. O Santos, apenas um jogo na Vila, que foi a derrota para o Botafogo. O Santos não marcou. E o Vasco, jogando fora de casa, apenas um jogo, que foi da Copa do Brasil contra o CSA, o Vasco não tomou o gol. Então aqui o meu palpite é para Santos mais de 0 gol. E a gente pegando as escalações, né? A gente vê que o Santos vem saudável, praticamente time completo titular, enquanto o Vasco ele tem algumas baixas, como o Vegetti, David Raya, que não pode ser escalado, o João Vitor, que foi vendido para o CSA. Então, acredito que sim, que o Santos jogando em casa, ele tem aí uma certa vantagem, tem tudo para marcar pelo menos um gol. Não consigo cravar a vitória ou derrota, mas pelo menos marcar um gol. E a gente vai pegar aqui também a última da combinada. Vamos pegar aqui no jogo do Atlético Mineiro. Vamos analisar aqui rapidamente, né, o histórico do Atlético Mineiro. Nos últimos 10 jogos em casa, não perdeu nenhum. O Grêmio, por outro lado, né, vamos analisar aqui os jogos dele fora de casa. Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Grêmio teve 6 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória, jogando fora de casa. O Grêmio, realmente, esse campeonato não está muito bem. Então, aqui o meu palpite é Atlético Mineiro ou empate. Também olhando a escalação, a gente não consegue cravar, porque o Atlético Mineiro tem jogo na quarta ou na quinta-feira, se não me engano, lá na Argentina, né? Pela Sul-Americana, enquanto o Grêmio não vai ter nenhum compromisso no meio da semana. Então pode ser que o Atlético poupe alguma coisa. Então, por conta disso, eu não consigo cravar essa vitória do Atlético. É Atlético ou empate. Então a gente pega Atlético de Madrid no handicap 0-0, mais de 0 gols do Santos e Atlético Mineiro empate. Próxima análise também vai ser uma combinada, tá? Aqui também fazendo bem rapidamente. Chapecoense e Paysandu, olhando a classificação dos dois times, a Chapecoense está em terceiro, se não me engano. A Chapecoense está em quarto lugar. O Paysandu aqui está na zona de rebaixamento, 19º. E a gente olhando os últimos jogos, né? Chapecoense jogando em casa, pelo menos os últimos 10 jogos aí, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Nos últimos 10 jogos, apenas duas derrotas, né? Jogando em casa, enquanto o Paysandu fora de casa, nos últimos 10 jogos, nós tivemos duas vitórias e os outros 8 foi empate ou derrota. Então, realmente aqui o
o Paysandu não produzindo muito jogando fora de casa. Outra coisa que eu analiso nesse jogo aqui também é a questão dos gols marcados. Chapecoense jogando em casa marcou gols dos últimos 10 jogos. Paysandu jogando fora de casa em apenas dois jogos não tomou gols, que foi um 0-0 e foi outra a vitória que eles tiveram aí sobre o Clube do Remo. Então aqui o meu palpite para esse jogo é Chapecoense um empate e mais de 0 gol da Chapecoense. Vamos fazer uma combinada desses fatores com o jogo do Palmeiras e Botafogo. Aqui nós vamos analisar cartões. É um confronto que nos últimos anos aí, recentemente, tem ficado muito pegado para os dois lados, né? Os últimos 5 jogos eu peguei aqui para dar uma analisada. E o que que nós temos? Esse jogo aqui, 6 cartões. Esse outro jogo, 12, 13 cartões. Aqui nós temos mais 6 cartões. Aqui nós temos mais 6, 7 cartões. E aqui nós temos mais 6 cartões. Então, por isso, o meu palpite seria mais de 3 cartões. Nós fazemos uma combinada, Chapecoense um empate e mais de 3 cartões no jogo do Palmeiras. Por hoje é isso, esses são meus palpites. Não esquece de deixar os comentários aqui embaixo o que vocês acharam. E também vou estar deixando aqui do lado os palpites que foram dados no vídeo de hoje.